Fala, meus queridos, fala, minhas queridas. Já ouviram falar em poupança imobiliária? É o tema desse vídeo de hoje que eu quero passar para vocês um pouco mais de informações desse mercado fantástico que é o mercado imobiliário. Eu me chamo Alex Silveira, sou analista financeiro de investimentos imobiliários da MyBroker Uberlândia. E nesse vídeo eu quero falar com você como você vai fazer um bom rendimento com locações de lofts e estúdios. Vem comigo aqui para o meu computador. Antes de mais nada, pessoal, eu quero explicar para vocês melhor sobre a MyBroker Imobiliária. A MyBroker ela nasce em Goiânia com Ronaldo Dantas e Leonardo Batista. E essa imobiliária ela tem uma característica de transformar a vida das pessoas. Nós somos conhecidos aí através da penthouse humana, né, o duplex mais querido e mais sex appeal chamado Ricardo Martins, inclusive um abraço para esse lindão que passa mundo afora aí a nossa marca e tudo que nós sonhamos e almejamos chegar com essa querida imobiliária chamada MyBroker. E o que que essa MyBroker faz, hein? A MyBroker transforma a vida das pessoas. E eu te falo isso com total segurança e total credibilidade, através dos nossos números, através do que nós chegamos e aonde nós ainda vamos chegar. E por que que eu falo que nós transformamos a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários? Porque o imóvel, ele transforma vidas, ele está relacionado aos sonhos, às expectativas das pessoas. E é atendendo essas expectativas, quando você atende expectativas, sonhos e necessidades, é que você vê vidas serem transformadas, seja pelo imóvel ou seja pelo retorno financeiro que isso vai te dar e também o retorno emocional que nós temos. Nós, enquanto corretores da MyBroker, nós vivemos todos esses sonhos de cada um dos nossos clientes. E esse sonho, ele vive, ele está comigo e ele vai ser propagado ao longo de toda a minha vida nessa carreira tão brilhante, tão gostosa que é atender os sonhos dos meus queridos clientes quando nós falamos de imóveis. E hoje eu quero aqui explicar para você como você pode ter esse retorno financeiro e como que você vai fazer para ter esse retorno financeiro. Por isso eu sou um personal broker. Eu sou aqui da MyBroker de Uberlândia. Caso esse vídeo vai, se Deus quiser, expandir Brasil afora. E eu tenho 5 anos de prática e uma vida para aprender. E o que me move sempre e sempre vai me mover é o resultado dos meus clientes. É eles fazerem as escolhas certas, as escolhas que trouxeram retorno, trouxeram felicidade, trouxeram expectativas e essas expectativas foram realizadas, sonhos concretizados. E dentro de todo esse contexto, eu digo para vocês, MyBroker, nós somos sem limites. Nós não conhecemos essa palavra chamada limites. Uma empresa que cresce mais de 4.000% em 7 anos. Isso é o resultado do compromisso que nós temos. O que que nós temos como diferencial de qualquer outra imobiliária que você vai ver aí fora? É o compromisso. Nós somos profissionais comprometidos. O que nós buscamos, nós vamos realizar. E o que nós nos propomos, nós vamos fazer. E daí que você pode vir e entender melhor, vem conhecer e vamos lá seguir esse papo. O que que hoje eu trago para vocês, que é sobre a poupança imobiliária através dos lofts e estúdios na cidade de Uberlândia. Vamos lá. Gente, imóvel é o investimento mais almejado e planejado em todos os cenários financeiros global e brasileiro. O que que eu quero dizer com isso? O imóvel ele continua dentro do imaginário de um ser humano. Toda vez que você conversar com alguém, que seja para um futuro ou que seja para algo mais breve, mas sempre essa pessoa vai falar com você sobre imóvel. O imóvel do pai dela, o imóvel da avó, o imóvel que ela sonha ter, o terreno que ela quer comprar um dia na vida. Então, todos os contextos da vida de alguém, ela acaba se esbarrando no imóvel. E por mais que isso seja para um futuro, no presente, ela está planejando a sua aquisição. E hoje eu quero falar com a pessoa que quer investir, a pessoa que quer então disponibilizar no mercado estes imóveis.
Porque nós sabemos também que ao longo de todo o tempo de uma pessoa, da vida dela, não necessariamente ela pode ter adquirido o seu imóvel, mas ela vai precisar morar em algum lugar. E é aí que vai entrar o seu imóvel que você vai fazer a locação para ela. Eu quero explicar o passo a passo de todo esse processo através de um comparativo da poupança e de um outro extremo que é a bolsa de valores, para que a gente possa entender que também colocar, vamos dizer assim, na sua cesta de investimentos o imóvel, você está tendo um bom resultado, até mesmo comparado a essas queridas e tão almejadas que são a bolsa de valores e a poupança. A poupança, que é a mais conhecida, que tradicionalmente todos nós usamos quando a gente pensa em começar a investir, né? Seja lá no início ou no começo da nossa vida, ou até mesmo quando você tem aquela reservinha, você quer aplicá-la na poupança. E também tem um outro que a gente sempre vê falar através dos YouTubers, dos Instagramers, sobre a bolsa de valores. Então, quando eu comparar as duas e no final a gente fazer uma análise sobre as duas e também do imóvel, a gente entender que, sim, o imóvel ele é uma boa ideia e sim, ele é um excelente investimento, porque nós falamos de ganhos superiores entre esses três e até mesmo ele é o único que vai superar e com folga a inflação. Um dos três, no final eu vou mostrar para vocês a rentabilidade que o imóvel vai te trazer. Então vamos para a poupança? Vamos lá, vem com a poupança entender mais deste investimento. Aproximadamente R$ 1 trilhão nós temos aplicados em poupança em 2023. E deste valor nós estamos falando de uma rentabilidade de aproximadamente 6,17% ao ano. Então, todas essas pessoas que estão aplicando seu dinheiro na Bolsa de Valores, esse R$ 1 trilhão que está sendo aplicado lá, está tendo um rendimento aí de aproximadamente 6%, 6,17% ao ano para ser mais exato, até em outubro, que foi o dado que eu levantei no Banco Central. E dentro deste contexto da poupança, nós precisamos entender a tríade de investimentos. O que é essa tríade de investimentos? Esse pessoal aqui, ó, que está aí com o seu dinheiro aplicado recebendo 6,17%, ao total do que eles aplicaram em 2023 até o momento, eles estão sim enquadrados num investimento. Por quê? O investimento ele tem que sempre seguir essa tríade: liquidez, segurança e rentabilidade. E vamos analisar a poupança. A poupança ela tem liquidez? Tem. A liquidez ela está relacionada a você retornar o seu dinheiro, você pegar o seu dinheiro de volta. A poupança, se você hoje vai em um aplicativo ou se for um valor maior, você consegue tirar de imediato ou dentro de algumas horas o banco te libera aquele valor. Então sim, ela é muito bem analisada quando a gente vê o contexto da liquidez. É segura? Sim, é segura, desde que você tenha R$ 250 mil, que o Fundo Garantidor de Crédito ele garante as aplicações em poupança até R$ 250 mil por CPF. Rentabilidade. Bom, todos os estudos e as análises que eu vou mostrar para vocês aqui nos mostram que este rendimento de 6,17% ao ano ele fica abaixo da inflação. Ou seja, por mais que você teve um retorno, por mais que o seu dinheiro foi rentabilizado, ele foi totalmente consumido pela inflação. Então, o seu dinheiro necessariamente apenas se iguala com a inflação. Não quer dizer que você teve um lucro, porque esse lucro foi consumido pela inflação. E a inflação nada mais é do que a desvalorização do dinheiro frente ao que você pode fazer com ele. Então, o que você compra com R$ 10 hoje, amanhã você precisaria, por exemplo, de R$ 10,12. O seu dinheiro já não é mais o mesmo. E assim, se a gente for expandir dia a dia, mês a mês, ano a ano, a gente vê que a poupança fica abaixo dessa inflação. Ou seja, todo o valor que está lá dentro, quando você vai fazer uma equiparação com a inflação, o seu dinheiro, no máximo, ele ficou no 0 a 0. E
Quantos por cento que nós temos hoje de brasileiros aplicando em poupança? Gente, aproximadamente 73 milhões de brasileiros investem na poupança. 34% de nós brasileiros investimos em poupança. É o investimento mais conhecido e mais usado por nós brasileiros. Ou seja, mais de 1/3 da população tem como característica e como conhecimento de investimentos a poupança. E dentro desses 34%, é aí que eu acho fantástico. 28% poupam com o desejo de adquirir um imóvel. Ou seja, 20 milhões, quase 21 milhões de pessoas, elas hoje estão poupando, guardando o seu dinheiro para comprar o seu imóvel. Para adquirir um imóvel, essas pessoas estão poupando dinheiro. 10% se nós formos analisar os brasileiros. Nós estamos falando de 20 milhões de pessoas que guardam dinheiro para comprar um imóvel. Mas em contrapartida, 37%, ou seja, dos 34%, 37% dos brasileiros poupam dispostos a alocar um imóvel. Então nós estamos falando de mais 27 milhões de brasileiros que estão guardando o seu dinheiro para um outro tipo de retorno, para aplicar, para abrir um negócio. São várias possibilidades, mas destes, na pesquisa da Ambima, que é um órgão que faz toda a regulamentação e análises financeiras para os bancos no Brasil, e no relatório da Ambima de 2023, nos mostra que 27 milhões de pessoas poupadoras estão dispostos a alocar. Então, dentro do contexto da poupança, nós temos 47 milhões de clientes, ou para comprar o seu imóvel, ou para alugar o seu imóvel. Nós estamos falando de 47 milhões de pessoas que nós conseguimos entender. Através da análise das informações, nós conseguimos entender que nós temos 47 milhões de clientes. Ou seja, o Brasil é enorme, nós temos mais de 200 milhões, mas eu não tenho informações suficientes para entender o que essas outras pessoas estão procurando sobre imóveis. Mas quando eu analiso a poupança e o que essas pessoas que poupam me contam, eu tenho 47 milhões de clientes. Ou seja, essa pessoa ela vai comprar o seu imóvel, ou ela vai comprar um imóvel das construtoras, ou ela vai alugar. Então, é dentro desse contexto que você vai começar a fazer dinheiro quando você compra um imóvel e coloca ele para alugar. Vamos entender agora a Bolsa de Valores? Essa aqui eu adoro. Eu adoro porque ela vai na contramão dos gurus que a gente vê no Instagram, na contramão dos YouTubers. A Bolsa de Valores ela é ruim? De forma alguma. De maneira nenhuma. Mas a Bolsa de Valores, pessoal, ela demanda um conhecimento extremamente apurado para que você possa obter lucros. Então, ela não é algo de se aventurar. Não é como a poupança que você vai lá colocar o seu dinheiro, por mais que renda pouco, mas você tem noção do que está acontecendo. Se você se aventura na Bolsa de Valores, muito provavelmente você vai perder dinheiro. Então, por que eu falo isso? Eu estou aqui para denigrir de forma alguma. Eu estou aqui para explicar que a Bolsa de Valores ela vai demandar uma complexidade e um tempo muito grande desse investidor, um tempo muito grande de você que está aí pensando em aplicar o seu dinheiro na Bolsa. E esse dinheiro, como que através do imóvel você pode ter uma rentabilidade? E como que é muito mais seguro, muito menos complexo, muito menos desgastante, você vai ter sim esse retorno, você vai aumentar o seu patrimônio. O imóvel, ele vai fazer com que você aumente o seu patrimônio. E é aí que eu estou fazendo essas comparações entre a poupança e a Bolsa de Valores. E quando a gente vai fazer a tríade de investimentos da Bolsa de Valores, a gente esbarra exatamente nisso.
A bolsa de valores ela não tem essa segurança exatamente por conta da fluidez. Nós não estamos no controle das coisas. A bolsa de valores ela é extremamente, mas extremamente delicada no cenário global. Tudo que está fora, ela se impacta diretamente. Nós estamos vendo as guerras aí agora e o quanto a bolsa ela sofre quando acontecem coisas como essa. Então, se você ainda não tem esse conhecimento e muito mais, um conhecimento muito mais apurado, o perigo de você perder dinheiro é muito grande. Então, daí que eu digo que ela não tem essa segurança, ela tem a liquidez, né? Você transforma em dinheiro de volta de uma facilidade muito grande. A rentabilidade, sim, se você souber fazer as operações e quando você tem esse conhecimento muito rebuscado, de fato você consegue ter, mas 11% apenas dos brasileiros conhecem Bolsa de Valores. Enquanto lá, você viu, 34%, vocês viram? Conhecem aqui, 11% conhecem. E desses 11%, 4% investem em Bolsa de Valores. Esses são dados da Ambima de 2023. E desses 4%, isso eu estou falando investidores, quando eu digo esses 4%, são investidores assíduos, investidores que têm o conhecimento, eles sabem o que estão fazendo. Então nós não temos nem 1 milhão, nós não chegamos a 1 milhão de brasileiros que sabem investir na Bolsa de Valores. E por mais que eles saibam, apenas 5% deles conseguem obter lucros significativos. O que são lucros significativos? Lucros acima de 10 mil reais por mês. Então, tudo isso que a gente vê no YouTube, tudo isso que a gente vê no Instagram, acontece? Acontece. Mas acontece para 48 mil brasileiros. E esses dados são os dados da Toro Investimentos, que foram captados na Valor Invest, uma reportagem de 8 de fevereiro de 2023. E lá mostra que 5% apenas dos day traders conseguiram obter lucros acima de 10 mil reais. Até o momento, nós temos rendimentos na poupança no somatório total dela, que a poupança é feita em pontos, mas quando a gente transforma isso em porcentagem, o rendimento da metade da poupança. Metade da poupança. Ou seja, se você não sabe a hora de comprar ou a hora de vender, você está tendo um rendimento abaixo até mesmo da própria poupança. E a poupança ainda está abaixo da inflação. Então, quando a gente entende e destrincha esses números, você começa a enxergar que a bolsa de valores, ela jamais, jamais, ela será um bom investimento e terá bom retorno se você não é um investidor assíduo, um investidor que conhece todas as minúcias da bolsa de valores, que é a contramão do imóvel. O imóvel necessariamente ele é o seu próprio investimento. O imóvel, ele ainda, eu quero mostrar para vocês aqui nesse slide, ele ainda está dentro do intelecto, dentro do pensamento do brasileiro. Porque 42% dos brasileiros que fazem de todos os investimentos, CDB, CDI, Bolsa de Valores, poupança, entre outros, e tantos quanto a gente conseguir pensar aqui, eu estou fazendo um fechamento sobre isso, no relatório da Ambima de 2023 a gente vê que 42% dos brasileiros investem para comprar imóvel. Então, se lá na poupança a gente tinha esses 28%, quando a gente soma com todos os investimentos, 42% das pessoas que investem, elas buscam, com o retorno do seu investimento, adquirir um imóvel. Bom, agora vamos falar sobre o imóvel, então. Vamos chegar nesse momento, fazer esse fechamento deste comparativo. O que eu quero trazer para vocês? Sempre que eu falo com os clientes, eles me dizem muito sobre Alex, mas a poupança, a bolsa de valores, a poupança, a bolsa de valores. Então eu decidi pegar as duas que mais são as analisadas e comentadas mercado afora e fazer um comparativo das duas com o imóvel. E aqui nós vamos entender que imóvel é o único que vai atender a tríade de investimentos. Lembra que eu falei poupança, liquidez e segurança, mas a rentabilidade é pouca. Bolsa de valores, liquidez, a segurança ela
para você ter a segurança ali é um conhecimento apuradíssimo. E a rentabilidade também é um outro conhecimento apuradíssimo que a pessoa tem que ter. E em contrapartida, nós chegamos no imóvel e ele é o que vai perfazer pelas três formas possíveis de analisar um investimento, que é a liquidez, a segurança e a rentabilidade. Ele atende todas as três. O imóvel você consegue vendê-lo. O imóvel você vendendo, transforma ele em dinheiro de volta, ele tem a sua liquidez. A segurança, todos nós sabemos. Você pode pensar o seguinte aí, como eu dei os exemplos da guerra, o que está acontecendo no cenário, quanto que impacta a Bolsa de Valores. Até mesmo se cair uma bomba no seu imóvel, o terreno está lá. Então a segurança do imóvel é a própria matrícula dele em si. Uma vez que ele está matriculado, aquele imóvel sempre será seu até o dia que você vender ele. E a rentabilidade está relacionada necessariamente à valorização do imóvel no tempo e o retorno que você tem quando você faz as suas locações. E é aí que tá esses dados. E nesses dados aqui, pessoal, eu fui bem cauteloso. Eu fui bem tranquilo para que eu quero trazer para vocês as informações mais transparentes possíveis e as informações com o máximo de segurança para que você, quando for aplicar o seu dinheiro imóvel, você entenda a forma mais real que você vai ter de retorno. Esses números são um pouco maiores, mas hoje, em média, em Uberlândia, nós temos uma valorização de 10% ao ano. Há casos de regiões, há casos de imóveis em que nós temos essas valorizações um pouco maior, mas com total segurança eu digo para vocês, uma média de 10% ao ano. E uma rentabilidade que hoje ela pode variar de 0,4% e superior a 1,2% ao mês, quando nós falamos de locações. E locações relacionadas a lofts e estúdios, nós conseguimos chegar a uma média de 10% ao ano através dos lofts e estúdios, que é o que eu quero apresentar para vocês ao longo dessa sequência desse nosso vídeo. Mas vamos lá. 12,2% ao ano foi a média da valorização dos imóveis entre 2012 e 2022. Ao longo de 10 anos, o imóvel se valorizou, em média, 12,2% ao ano. Lembra que eu falei lá? 6,17% da poupança, 3% da bolsa de valores. Eles estão abaixo da inflação. A inflação agora, se compararmos com esses três, e eu vou te mostrar essa informação, o imóvel supera com tranquilidade a inflação. Vamos lá. O imóvel continua sendo o objetivo entre as gerações. Quando se faz uma análise das informações da Ambima, que é onde a gente consegue ter com maior clareza e segurança essas informações, nós vemos que 30% dos brasileiros almejam o seu imóvel. Ou seja, quando você para uma pessoa na rua e pergunta para ela o que você mais tem vontade de adquirir, ela vai falar o imóvel. Ou seja, na análise da Ambima, se eu paro uma pessoa na rua e já faço essa pergunta, aproximadamente 64 milhões de brasileiros respondem imóvel. E através das gerações, nós continuamos vendo que elas superam as expectativas de qualquer outro produto. A geração Z, que são os jovens até 25 anos, nós vemos aí que eles estão um pouco mais de 40, representam um pouco mais de 40 milhões de brasileiros, por exemplo. E dentre eles, quase que 16 milhões responderam que o imóvel é a expectativa que ele tem de uma compra. Vamos falar de Uberlândia? Vamos lá entender então um pouco, para a gente começar a fazer esse fechamento, começar a falar então até que enfim dos estúdios, do loft, como que vai fazer dinheiro, meu Deus, o que isso vai me trazer de rentabilidade, onde tem, que produto, quando eu posso comprar, como que eu faço para comprar, dentro dessa cidade maravilhosa, querida. Sou nascido em Uberlândia, essa cidade me encanta e me fascina porque ela tem tudo que uma cidade grande pode ter e com a segurança e com o jeitinho de viver totalmente interiorano. Casa-se os dois extremos do que a gente procura, que é paz, tranquilidade, mas modernidade. Isso é o que é a própria essência de Uberlândia. Essa cidade
chegou a 713 mil habitantes em 2022. Por que esse número é tão expressivo? Porque em 30 anos, Uberlândia dobrou a sua população. 30 anos. Isso acontece num prazo em que, se uma pessoa ela nasce em 1990, por exemplo, hoje ela com 30 anos, a cidade dobrou de tamanho e essa pessoa ainda está no auge da sua vida. Olha o quanto esse espaço de tempo é curto, até mesmo se nós compararmos com o ser humano. A história nós temos aí coisas que acontecem em 100 anos, 150 anos, 200 anos. E em 30 anos uma cidade dobra a sua população e para os próximos 30 anos provavelmente ela vai vir a dobrar novamente a sua população. É uma cidade que recebe em torno de 11 mil novos moradores, ou seja, 11 mil pessoas. É um pouco mais. Por isso que eu digo para vocês, eu estou trazendo números realistas, vamos dizer, números mais calmos, mas é um pouco acima disso, aproximando dos 12 mil. Ou seja, 1.000 pessoas por mês. 1.000 pessoas por mês vêm para Uberlândia começar a sua vida. Procurar uma nova oportunidade, procurar um novo momento para se viver. Então, a cada mês, chegam-se 1.000 pessoas para viver nessa cidade. Se nós pegarmos uma obra, por exemplo, que tenha 100 unidades, 100 apartamentos, um imóvel, desde o momento ali da matrícula, todos os processos em cartório, registro, prefeitura e a sua construção em si, podem variar de 5 a 6 anos para ficar pronto. Se a gente pegar desde o momento ali do início dessa procura dessa área até o momento que ele fica pronto. 6 anos para construir 100 apartamentos. Quantas pessoas já não chegaram aqui nesse intervalo de tempo? Entende que isso não consegue nem arranhar a necessidade do mercado. Então, quando você investe num imóvel, o seu imóvel está ali sendo disputado, sendo necessitado. As pessoas necessitam desse seu imóvel que você tem. Esse imóvel que você está adquirindo hoje, que você vai adquirir, seja os lofts, os estúdios, que realmente é um investimento seguro hoje para locação, você não consegue nem fazer nem um arranhado na necessidade que o mercado hoje tem. Principalmente porque nós estamos falando de uma cidade promissora, uma cidade onde as pessoas querem, elas procuram estar aqui e chega essa quantidade toda de pessoas e o tempo de uma obra, o tempo que leva para construir. Então, dentro deste contexto, por isso que é seguro você investir, porque o seu imóvel ele sempre vai ser preciso. Sempre o mercado vai precisar dele, sempre as pessoas vão procurar pelo seu imóvel. É daí que está a chave do segredo. E tem uma outra informação que é ainda mais impressionante, vamos dizer assim. Os dados do Ministério do Turismo nos mostram que, em média, 12% das viagens no Brasil tiveram como destino Uberlândia. E destrinchado essa média de 12%, 6,4% foram para negócios e 5,7% para saúde. Isso nós damos o nome de turismo de negócio e turismo de saúde. E aqui podem parecer números não tão expressivos como, por exemplo, 5%, mas de um país inteiro, de um volume de viagens que a gente imagina, quanto avião que chega e sai, quanto ônibus que chega e sai, quanto carro que chega e sai, quantas pessoas se movimentando nesse exato momento no Brasil. E quando a gente faz um fechamento, você vê que em média 12% de todas essas viagens tiveram destino Uberlândia. Olha o quanto o seu imóvel ele vai ser necessário nesse contexto. E aí que tá. Vamos falar sobre esse loft, sobre esse estúdio. Os lofts e estúdios são imóveis de um tamanho menor, que giram em torno dos seus 25 a 45 metros quadrados,
em que não tem as divisões necessariamente, né, tão específicas de uma casa ou de um apartamento. Então seria um espaço semelhante a um flat e que você pode fazer locações por um curto período de tempo ou por tempo maiores, através de plataformas, através de indicações, mas hoje uma das plataformas mais conhecidas e mais rentáveis é o Airbnb. E através do Airbnb você consegue fazer a locação de um único dia, ou até semanas, ou meses. Ou quem sabe você fazer um outro tipo de negócio nessas locações. Mas olha o quanto de pessoas que você tem, quanto de turistas que tem na cidade de Uberlândia que vão procurar esse seu imóvel para passar que seja 1, 2, 3 dias para vir resolver o que ele veio procurar na cidade. É uma das formas de se pensar. É uma das maneiras de enxergar o quanto você consegue fazer várias formas de que esse imóvel te dê um bom retorno financeiro, ou seja, uma boa lucratividade com locações. E vamos fazer um fechamento agora então, destrinchar um pouco melhor todas essas informações. Ó, lembra, nós estamos aí vindo caminhando com esse processo de poupança, renda variável, que são as bolsas de valores aqui que eu quis trazer para vocês, o imóvel e a inflação. Nos últimos 10 anos, pessoal, o imóvel se valorizou 12,2%. A poupança, quando faz o fechamento em 10 anos, ela teve um retorno de 5,8%. Bolsa de valores, 8,6%. E a inflação ficou na casa de uma média de 6,6% nesta década analisada. Vejam que a bolsa, ela teve sim um rendimento acima da inflação, mas de 2%. A poupança, ela fica abaixo da inflação. Ou seja, se você deixou 10 anos o seu dinheiro necessariamente parado na poupança, ele foi se desvalorizar. Ele perdeu força de compra, porque ele está até mesmo abaixo da inflação. Então ele foi consumido pela inflação. Mas e se você tivesse comprado um imóvel? Seu imóvel teria valorizado. E se você comprar, o seu imóvel vai continuar seguindo essa mesma linha de raciocínio, que as expectativas para os próximos 10 anos são muito semelhantes a essas daqui. O seu imóvel estaria sendo cauteloso pouco mais de 3,5% acima da valorização da inflação, perdão. Ou seja, até mais. Nós estamos falando aí de 5% que o seu imóvel se valorizou até mesmo acima da inflação. Isto que é ganhar dinheiro. É quando você consegue superar a tão famigerada inflação. E olha como um imóvel superou a inflação. Olha a diferença das outras formas de investir em relação à inflação. Olha quanto que o imóvel se valorizou. E aí, através dos lofts e estúdios, qual que é a diferença do estúdio com o loft? Os lofts, eles têm pé direito duplo. Então é como se você chegasse num imóvel, num galpão, porque normalmente é sala com a cozinha conjugada. E na parte de cima, nos mezaninos, nós temos os quartos. E estes dois imóveis, eles são a tendência mundial. É o que se fala hoje quando você fala em aplicar dinheiro em investimento para poder ter retorno com locações e esses retornos sim serem retornos financeiros significativos em que você de fato vai ter uma rentabilidade, ou seja, onde você vai fazer dinheiro. E aí, quando a gente analisa um imóvel hoje dentro de Uberlândia, a média que você consegue fazer hoje de uma locação é em torno de R$ 210 por dia. Este aqui é o máximo que você hoje consegue chegar
com locação em um imóvel. Mas aqui não está o segredo. Esse número aqui ainda não é o segredo do que eu quero trazer para você, do que eu quero te mostrar por que você deve investir num loft e num estúdio. O segredo está aqui. Ó. Hoje, um loft ou um estúdio, eles vão custar aí por volta de 240, podendo chegar a 300 e poucos mil reais. Mas vamos pegar um de 240 mil reais. As construtoras, elas vão fazer um contrato contigo da seguinte forma. No prazo da obra, você precisa me pagar 30% desse valor. 72 mil reais. Você aplica ali de imediato 30 mil reais, paga parcelas por volta de 890 reais, 900 reais por mês no período dessa obra. Anuais, essas anuais são o seguinte, durante os 3 anos da obra, que normalmente são 36 meses, durante os 3 anos da obra, uma vez por ano você aporta mais um dinheiro para que quando a gente faça o fechamento, deu 72 mil reais, ou seja, deu 30%. Quando eu te entregar um imóvel, você tem que pagar os outros 70%. E quem vai pagar os outros 70%? Ou seja, como você vai aumentar o seu patrimônio? É que alguém vai pagar esse imóvel para você. E esse alguém vão ser os usuários do Airbnb. Eles é que vão pagar o imóvel para você. Como? 70% desse valor, que são 70% dos 240 mil, se você hoje vai ao banco, e a análise que eu fiz foi uma simulação dentro do Itaú, a mensal desse valor será de R$ 1.330. O empréstimo que você tomaria no Itaú. Se você faz a locação 70% do mês, ou seja, 21 dias, vamos ser realistas, você vai ter um retorno de R$ 4.410 pelo Airbnb. Aqui eu não estou fazendo o desconto das taxas. Como eu estou dizendo para vocês que nós vamos ter números bem transparentes, aqui eu não cheguei a fazer o desconto das taxas porque elas são variáveis. Depende da quantidade de locações, mas em média gira em torno de 10%. O valor que você faz no Airbnb, eles vão tomar como taxa administrativa pelo uso da plataforma. Por isso, nós estamos falando de valor bruto. Valor bruto, se você fizer 70%, ou seja, 21 dias que o seu imóvel for locado, traz um retorno de R$ 4.410. Você foi ao banco, pagou os 1.330 e ainda te sobrou, mais ou menos, sem descontar as taxas, R$ 3.000. Ou seja, é impressionante se a gente for parar para pensar. A valorização do imóvel é sua, é seu, porque o imóvel é seu. Você põe esse imóvel para alugar e com a locação do imóvel, você ainda tem retorno. Olha o que é o aumento do patrimônio, porque o imóvel ele é seu, alguém está pagando por ele, a rentabilidade dele e a valorização dele, quando somam, ela é sua. Alguém paga o imóvel para você. E aí você está me dizendo, Alex, mas como que eu faço? Eu vou ter que ficar analisando plataforma, eu vou ter que baixar esse Airbnb, o que é isso aí? Como que é? Hoje, como que nós vamos conseguir trazer esse retorno para você? Como que você vai ter esse retorno que eu mostrei nessas informações? Através de uma empresa que chama House. A House, ela não necessariamente vai usar só o Airbnb. Ela tem várias outras plataformas para anunciar o seu imóvel, mas ela vai administrar essa locação para você. E através da locação dentro do sistema da House, você vai ter o máximo de dias locados possível. Essa é a expectativa. Por quê? Com a locação feita pela House, a House ganha dinheiro. Se a House ganha dinheiro, você ganha dinheiro. Ou seja, ela é uma administradora da sua locação. No final do mês, faz-se a análise de quantas vezes que foi locado, ela tem a quantidade, ela tira a porcentagem dela e você ainda fica com o seu restante. Mas o mais importante aqui é a gente entender que esse imóvel está sendo pago, o investimento que você fez nele, você precisou tirar pouco dinheiro da sua qualquer outra aplicação que você tiver, você pode
não tem o seu dinheiro na poupança, por exemplo, para pagar as parcelas, você coloca as parcelas para depois do aniversário da sua poupança, você pega e paga as mensalidades da construtora. Então, o investimento que você faz, ou seja, você colocou nesse imóvel, o dinheiro que você mesmo colocou foi R$ 72.000, por exemplo. E depois esse imóvel continuou se pagando pelas locações. Mas a valorização que ele está tendo, que hoje ela é superior à inflação, é aí que seu dinheiro começa a ganhar. É aí que o seu imóvel está sendo valorizado, é aí que você tem aumento do seu patrimônio. Não é com esse valor aqui que você vai ter. Esse valor aqui, descontado as taxas, ou seja, depois de fazer toda a análise, vamos dizer que dê aí R$ 2.700. Se você tem 3 lofts desse, nós estamos falando de próximo de R$ 9.000. Você faz, vamos dizer, vamos chamar assim, um salário. Você faz o seu salário somente com as locações desses 3 lofts, por exemplo. Mas e a valorização que ele está tendo? Este é o segredo que eu quero trazer para você hoje nesse vídeo. E tenho produtos, eu tenho já imóveis lançados, em pré-lançamentos e imóveis para lançar de estúdios e lofts. Hoje nós temos construtoras focadas em regiões super estratégicas da cidade e que você tem sim, e acredito piamente que eu posso atender você com algum destes imóveis que vai te trazer todo este retorno e todo este aumento do seu patrimônio, conforme eu destrinchei nesses minutos aqui com vocês. Eu quero agradecer, é um prazer fazer um vídeo como esse para todos vocês. Falar desse mercado, explicar sobre isso para todas as pessoas, pulverizar a informação é o que mais me chama a atenção e é o que eu mais gosto de fazer. E eu quero deixar esta mensagem que ao longo dos slides foram passando, que é do psicólogo, que é o Marshall, que é o Maslow, perdão, né, Marshall. O Maslow, que ele diz o seguinte: podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. E eu espero que você avance em direção ao crescimento. E será um prazer participar da sua história. Conte sempre comigo, estou à sua total disposição para transformarmos a vida por meio de negócios imobiliários. É um grande abraço que eu desejo para você, um feliz dia. Tudo que você puder pensar e procurar e saber sobre imóveis, eu estou à sua disposição. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.